E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade, democracia participativa. A experiência que estamos tendo no acompanhamento das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Londrina, aqui nesse podcast Política Local, acabou provocando nossa imaginação e resolvemos compartilhar uma ideia sobre como o tema das obras públicas poderia ser explorado em projetos educativos. Abrimos então um campo temático para episódios desse tipo, o Educação e Democracia Participativa. Quem sabe se essas inspirações da política local não podem interessar algum professor, seja em nosso próprio município ou em outro dos mundos em que se fala português. Eu sou Andréia Ferreira, cidadã de Londrina, que começou a acompanhar as discussões das sessões da Câmara Municipal de Londrina e resolveu dividir um pouco dessas informações com vocês. Então, não esquece de incentivar o canal. Você acha que é bom ter esse conteúdo aqui no YouTube? Se você acha que é importante, se você gosta dessas informações, então dá um joinha, se inscreve, deixa um comentário e compartilha nas suas redes sociais. Agora vamos embora, bora participar! Durante a 31ª sessão ordinária do dia 19 de maio de 2022, houve uma discussão bastante longa na nossa Câmara Municipal aqui em Londrina. Essa discussão durou 3 horas e 15 minutos, mais ou menos, e foi dedicada ao debate acerca do andamento das obras de Londrina. Na verdade, ao longo das últimas sessões na Câmara Municipal, volta e meia a gente nota que os vereadores pedem a palavra para se referir a algumas reclamações dos cidadãos que chegam até eles sobre os transtornos que as obras da cidade estavam causando. Nessa 31ª sessão ordinária, o período da ordem do dia foi suspenso para dar lugar ao debate com os secretários municipais, 2 secretários municipais, o de Obras e Pavimentação, senhor João Versosa, e o secretário de Gestão Pública, senhor Fábio Cavazotti. Os vereadores puderam perguntar sobre várias dúvidas acerca da demora das obras paradas ou que parecem não progredir, e também acerca de algumas obras que causam muito transtorno por serem realizadas em locais de muito tráfego. O convite aos secretários municipais foi feito por meio de requerimento de autoria da vereadora Mara Bocaberta e do vereador David Weasley, ambos do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, que é um partido considerado de direita, e da vereadora professora Sônia Gimenez, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, considerado um partido de centro-esquerda. Os secretários foram muito atenciosos com os questionamentos dos vereadores. Eles puderam esclarecer como a realização dos contratos de obras envolve situações bem complexas, desde a licitação, a seleção das empresas, a fiscalização do andamento das obras. Mencionaram como todos os processos têm de estar rigorosamente de acordo com as disposições legais, já que se trata da responsabilidade de prestar contas pelo empenho do dinheiro público. Mostraram como todas as obras são fiscalizadas e acompanhadas mensalmente pela Prefeitura, mas apesar disso, ocorrem problemas no andamento das obras que precisam ser cuidados visando o menor prejuízo para a população, o que implica, muitas vezes, demora na entrega, atrasos e até mesmo cancelamento de contrato, o que leva à necessidade de fazer novas licitações e aí demora tudo de novo. Na conversa, os vereadores e os secretários mencionaram, por exemplo, a obra do CEL no bairro Santa Rita, a Capela Mortuária na Zona Sul, a situação das vias de Três Figueiras, Maristela, D. Pedro, Vila Casone, a situação da trincheira na Leste-Oeste, a Academia da Lagoa Dourada na Zona Sul, a UBS da Fraternidade, entre outras obras que foram ali comentadas. A cada questionamento dos vereadores, os secretários puderam esclarecer como são os procedimentos de licitação, como são encaminhadas as demandas da população.
foi comentada a implantação da placa da transparência afixada em cada obra, que leva ao QR Code da obra, dando assim acesso às informações de cada obra. Uma informação dada pelos secretários foi a de que a cidade atualmente conta com mais de 100 obras, sendo que, segundo eles, no período anterior à gestão do atual prefeito, a cidade contava com menos de 30 obras. Desse modo, eles quiseram mostrar que certos incômodos com as obras públicas se explicavam realmente pelo aumento do seu número, o que, de certa forma, seria positivo. Chamou a atenção, em mais de uma das falas, o problema da depredação das obras paradas, e é aqui que vem o ponto interessante para a gente refletir neste episódio. Eu achei muito interessante esse fato, porque, claro, é errado depredar patrimônio público, que no fim das contas é de todos nós. Mas, se este é um problema tão recorrente, parece que se faz necessário pensar se esse comportamento não demonstra o distanciamento dos munícipes com relação às obras públicas. Será que os cidadãos de Londrina sentem que as obras públicas são suas? Existe o reconhecimento de que essas obras são voltadas para o uso público? Até que ponto as pessoas se enxergam como beneficiárias de uma obra pública ou sentem que aquilo é um direito delas? Um adulto até pode enxergar melhor isso, mas e um adolescente? Minha hipótese é de que a prática da depredação das instalações públicas é realizada, pelo menos em sua maior parte, por uma população mais jovem. Talvez essa minha suposição esteja errada, mas mesmo que não seja o caso, eu fiquei pensando como seria possível envolver a população de forma mais colaborativa no cuidado das obras públicas. De fato, o QR Code, dando acesso às informações daquela obra ali onde está a placa, foi uma medida muito interessante, isso sem sombra de dúvida. Mas até que ponto existe uma distância que impede o cidadão de se apropriar desse dispositivo, desse tipo de facilidade para se informar? Como envolver os cidadãos na questão das obras públicas? Pois se eu depredo algo que está sendo construído com o meu próprio dinheiro, quer dizer, o dinheiro dos impostos, ora, isso significa que eu não reconheço aquela obra como boa para mim. Eu não consigo enxergar o alcance do benefício que ela pode trazer para a minha vida. Então, eu não tenho consciência da relação que tenho com o bem público. Quer dizer, estamos aqui fazendo o exercício de nos colocar na cabeça de quem depreda. Claro que dá para explicar de várias formas um problema como esse, mas fiquei pensando na juventude e como a juventude enxerga o seu entorno e a relação com a sua comunidade. Uma obra pública em si pode se converter em uma situação de realidade muito rica para ser explorada no ensino fundamental e médio, por exemplo, como um estudo de caso. Imaginemos estudantes e professores envolvidos em uma pesquisa de campo no canteiro de obras, de uma dessas obras públicas. Foi interessante, por exemplo, quando o secretário mencionou que uma rocha não foi prevista num plano de uma tal obra e isso atrasou o andamento da mesma. Professores de geografia ou ciências, por exemplo, poderiam explorar uma situação como essa, mas todas as outras áreas de conhecimento poderiam ser envolvidas em um projeto educativo em torno de uma obra no bairro, como, por exemplo, a história, a matemática, etc. A apropriação popular comunitária de uma instalação pública ganharia um sentido especial na vida dos cidadãos por meio de experiências como a dos alunos entrevistarem pedreiros, engenheiros que estão ali trabalhando, ou então dos alunos participarem de conversas com secretários ou representantes da Secretaria de Obras convidados a contribuir com um projeto como esse. Lembremos que Londrina tem universidades públicas e privadas com cursos de graduação em engenharia civil, arquitetura,
arquitetura, engenharia ambiental, por exemplo. Imaginemos atividades envolvendo grupos de estudantes das escolas municipais e estaduais em ações com os estudantes desses cursos superiores em debates sobre questões envolvendo essas obras. Pelo que os secretários falaram, tem obra para todos os gostos, ou seja, projetos educativos poderiam explorar os sentidos das obras públicas na vida dos estudantes, e não só deles, mas de seus pais, parentes e da comunidade como um todo. A própria comunidade poderia ser envolvida em projetos assim, abrindo-se espaço, por exemplo, para o reconhecimento do saber e da experiência na construção civil que certamente muitos pais pedreiros têm. Pais eletricistas, encanadores, marceneiros e de tantas outras áreas poderiam ser convidados para essas conversas. Poderiam participar dos eventos em que os alunos apresentam à sua comunidade os resultados parciais ou finais de seus estudos. Enfim, os sentidos da cidadania num tal engajamento entre munícipes e poder público com a mediação da escola alcançaria um patamar mais significativo, podendo transformar a concepção do envolvimento dos sujeitos com a vida pública, sem contar o próprio estímulo vocacional que um projeto como esse pode despertar nos jovens. Acredito que a vocação de transparência que a atuação dos vereadores e da Câmara Municipal de Londrina fomenta, com todo o seu esforço para disponibilizar informações sobre a legislatura de nossa cidade, essa vocação é um convite à transformação da relação entre os cidadãos e o poder público, um convite à participação e à experiência da cidadania. E as escolas podem desempenhar um papel fundamental nessa dinâmica. Na área da educação, eu sei que existem muitas reflexões acerca de trabalhar com temas disciplinares por meio de projetos e também acerca do potencial educativo de se trabalhar com dados da realidade vivida pelos estudantes. Certamente, as escolas não só de Londrina, mas pelo Brasil afora, para não dizer pelo mundo, contam com professores entusiastas dessas abordagens e nossa intenção aqui é de compartilhar um tema candente em nossa cidade, mas que pode ser importante em outras para inspirar projetos educativos bem interessantes. Eu aproveito para deixar aqui na descrição uma entrevista inspiradora com Helena Singer, que é vice-presidente da Ashoka América Latina, falando sobre escolas transformadoras e empreendedorismo social. Ficamos por aqui, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, um gostei, um positivo. Isso ajuda a aumentar o alcance do nosso canal. Compartilhe também com seus amigos e ajude a divulgar o nosso podcast. Também, se você ainda não se inscreveu, eu peço para você se inscrever. Aperta aí a tecla de inscrever-se até aparecer inscrito. Isso é muito importante para formar a nossa comunidade e não custa nada, e também você pode se desinscrever caso você se arrependa depois. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.